Ainda que existam os chamados planos de contingência, a crise não avisa quando vai chegar. Mas a forma como uma marca reage a ela pode definir a sua sobrevivência. Quando o problema vira público, cada decisão importa. Quem fala, o que diz, em que momento. E nessa hora não é só sobre comunicação, é estratégia, rapidez e responsabilidade. No Fala Mercado de hoje, a gente vai falar sobre gestão de crise. Os bastidores, as decisões difíceis, o papel da comunicação em momentos tão tensos, né? E para isso a gente tem duas jornalistas hoje que já viveram, que respiram esse mundo, que já orquestraram muita estratégia nesses momentos delicados. Sejam muito bem-vindas, Mariana Turquenix, sócia da Infato, e Soraya Hanna, sócia da Critério. Bem-vindas ao Fala Mercado. Obrigada, Márcia. É uma super oportunidade a gente poder falar de um tema tão importante. Difícil, né? Tão delicadinho. É verdade, é verdade. Uma alegria estar contigo, estar com a Mariana. A gente troca muita figurinha. É mais um momento, assim, de partilhar, né? É isso aí. E aprender, né? Porque a gente sempre vive caminhando e aprendendo. Sim. Meninas, como elas são estreantes aqui no Fala Mercado, eu preciso explicar para elas que neste programa o protagonismo é do mercado. Então é tudo com vocês. Preparadas? Preparada. Sim. Ainda bem que eu nunca ouvi um não tô preparada. Vamos lá, eu quero começar entendendo com vocês se existe tamanho de crise. Existe crise pequena, crise grande? Ou toda crise tem um potencial para se tornar algo maior? Quem começa? Por favor. Posso começar? Então vai, Mari. Existem níveis de crise, né? Então a gente tem, conforme o fato que ocorreu e a repercussão que ele tem, existem níveis de crise. A gente tem que cuidar para não confundir problema com crise, né? A gente tem um indicador que em torno de 80% das crises elas surgem a partir da própria organização. Isso mostra que é importante prevenção e a prevenção influencia muito no nível da crise, né? Mas existem crises que estão estabelecidas, que precisam agir de forma rápida, de forma consistente, né? Com uma narrativa consistente, com pessoas capacitadas, com uma liderança forte nesse processo, e crises que ainda estão iniciando ou que podem escalar para algo maior. Então é importante avaliar muito bem quando o fato acontece e aí sim definir qual é o nível dessa crise, né? Qual é o risco que ela tem de crescer e estabelecer ações a partir deste nível, né? Então eu entendo que existem sim tamanhos, mas que isso é tão rápido, uma crise que está iniciando, de escalar para algo maior, é muito rápido. Então vai depender muito da gestão, né? De como se gerencia essa situação crítica, o nível que ela vai se tornar, né? Soraya. Eu penso exatamente como a Mariana e eu sempre trago assim alguns elementos assim do dia a dia, né? Que a gente brinca. Eu tinha um chefe falecido, Nelson Proença, que foi secretário, foi deputado, uma pessoa brilhante, e ele brincava e dizia assim: às vezes as pessoas pensam, né? Quando se vive ao lado do cemitério, toda hora chega um corpo. E aí se pensa que todo mundo está morrendo. Então essa dimensão, às vezes, que não é uma realidade, mas é um recorte de um contexto. Então o que a Mariana traz é muito importante, da gente avaliar se é um problema, se é uma emergência, ou se é uma crise. Porque no manuseio disso, você pode transformar, um mau manuseio, transformar isso numa crise. A gente não pode nem colocar para baixo do tapete, nem superdimensionar. Então, é esse nosso olhar especializado, e quando a gente fala assim,
fala mercado, a importância de ter profissionais, porque na comunicação é assim, né? Quando você precisa fazer uma obra, tu traz um engenheiro, traz um arquiteto, ele mede, ele organiza. Na comunicação todo mundo fala, todo mundo sabe, né? E não é assim. Existe métrica, como trouxe a Mariana, existe técnica, né? E a gente tem que, a partir dos dados, dos fatos... E aí a Mariana traz um elemento muito importante da prevenção. O que a gente tem falado e repetido. O trabalho de reputação. Sim. O trabalho de prevenção, de saber como é que essa empresa está lidando, como essa liderança, como essa instituição. Qual o estoque de boa vontade que se tem em relação a ela, para a gente arregimentar, no momento certo, os embaixadores dessa marca, né? Exatamente. Então, tem toda uma questão realmente de níveis e tem que se atacar. Eu costumo dizer também que a gente já passou do tempo que a gente atacava sempre com canhões. Agora são mísseis teleguiados, né? Drones. Então, para isso, a gente tem que entender a dimensão, atacar e fazer um trabalho muito conjunto, multidisciplinar, né? Que é um trabalho que sempre envolve, de certa forma, não só administrativamente aquela empresa, as pessoas envolvidas, mas a área jurídica, algumas vezes, inclusive, psicólogos, né? Porque nós, né, Mariana, sabemos que o primeiro ato, mesmo que a gente não seja psicólogo, eu não sou, acho que tu não és também, não. Tem esse trabalho empático, de entender, porque a gente está lidando com gente. Então tem que ouvir, sentir e, a partir daí, estabelecer qual será a estratégia. E numa crise, pessoas é o mais importante. Perfeito. Eu lembrei agora que a gente sempre fala, né? Quando eu estive desse lado, né, da assessoria, a gente falava assim para os nossos clientes, né? Existem 2 profissionais para quem vocês nunca podem mentir: para o advogado e para a assessora de imprensa. E eles precisam trabalhar muito juntos numa crise. Gente, muito. eu até faço porque ideia. O advogado tem a visão técnica legal. E o comunicador, a gente vai chegar, não vou... Não, as duas estão furando o meu roteiro, tá? Já aviso vocês. Já estão dando spoiler aqui do roteiro. Eu vou pegar, antes do gancho da Mari, eu vou pegar um gancho da Soraya, que é para perguntar para vocês o seguinte. A gente já tratou de gestão de crise há bastante tempo já no canal. Então, eu sempre gosto assim, de assuntos que são mais... não delicados, mas eu gosto de ser didática com algumas questões. Então, eu queria entender e explicar para nossa audiência assim, qual é o primeiro movimento que se faz quando a crise está identificada. Gente, está acontecendo, vamos ter que entrar para gerir isso aqui. Qual é o primeiro movimento? O primeiro movimento é identificar o que aconteceu. Ter clareza do que aconteceu. Às vezes a gente não tem isso no primeiro momento. Mas isso é fundamental para poder tomar a decisão, né? A Soraya falou que a crise precisa ter várias, né? Na gestão de crise precisa ter vários profissionais envolvidos. Uma crise não se resolve sozinho. Isso é crucial, assim. Então, se a empresa não tem um comitê formado para gerenciar esse tipo de situação, a primeira coisa que ela tem que fazer é identificar quem se envolve, quais são os profissionais dentro daquela organização que, de certa forma, contribuem e têm habilidade técnica e informação para... Porta-vozes. Não os porta-vozes, para criar um comitê. Ah, perfeito. O comitê que vai definir a estratégia, a narrativa, o posicionamento. Dali vai sair o porta-voz. Dali vai sair, exatamente. O comitê elege o porta-voz, que é a pessoa que vai se relacionar, em caso de necessidade, com outros públicos, né? Que vai mostrar ali, levantar, né, as mangas e mostrar a preocupação genuína com aquela situação. E vai ser o porta-voz para outras, né, para qualquer interação, principalmente com a imprensa, quando a gente fala. O Discurso do Rei, né? O filme. E só para complementar, em linha com a Mariana, né, a importância desse comitê, que é não pode também, esse é um cuidado, né? Não é um assembleísmo, porque nós precisamos ter decisões muito assertivas num curto período de tempo. Não pode ser afobado, né? Porque
eu costumo dizer com o meu time lá, quando a gente está numa gestão de crise, e é muito assim, às vezes a pessoa enxerga uma personalidade, uma liderança, né? Evidentemente, como eu sou sócia, já trabalhei muito tempo, mas a gente sempre faz um trabalho em time. São muitas mentes ali trabalhando com uma forma rápida e tomando algumas decisões que precisam ser tomadas de uma forma assertiva, mas não afobada. E aí a Mariana traz um elemento muito importante. Antes de tudo, nós temos que ter o maior número de informações a respeito. A pior coisa, né, Mariana, numa gestão de crise, é você largar uma nota. É o achismo. Largar uma nota e depois eu quero fazer uma correção da nota, porque tinha um elemento que eu não sabia. Muito ruim. Porque tu trabalha com confiança, com credibilidade. Qualquer elemento que quebre essa confiança, a segurança do outro, ele começa a te atrapalhar nessa gestão. Confiança é a palavra mais importante nisso. Tu tem que transmitir confiança e tem que ter confiança naquilo que tu está transmitindo. Público, a gente está falando de público ou a gente está falando de relação Ambos. Exato. Então, ele precisa ter... E no momento da crise, quando ela acontece, a primeira coisa que a gente está falando... Depois que tu entende o que está acontecendo, às vezes demora um pouco, mas tu não pode demorar a te manifestar. Então, mesmo que tu ainda esteja entendendo, o comitê ainda esteja reunindo essas informações, em muitos casos é importante se posicionar, nem que seja para dizer estamos cientes, estamos avaliando, né, e em breve daremos retorno desta forma ou daquela, por este canal. E aí se elege qual vai ser o canal prioritário, se comunica isso, porque de nada adianta se não tem comunicação. Então, a comunicação ela é fundamental nesse processo de informar o que está acontecendo, né? Ou de informar que está sendo averiguado, que estão coletando todas as informações para que haja certeza naquilo que está sendo comunicado. Mariana, só para colocar exatamente isso, porque às vezes a gente vê crises que a gente enxerga aí no dia a dia, né? Que ficam sangrando. E aí esse sangramento hoje com redes sociais e tudo mais, é um sangramento, assim, uma exposição severa para depois tomar os medicamentos que precisam ser prescritos, né? Exato. E muito tem de uma avaliação, às vezes, equivocada, e por isso a importância, eu reforço aqui para o mercado, a importância do nosso trabalho, das assessorias, da comunicação, do trabalho de gestão de imagem, de reputação, porque alguns não têm um nível tão profissional no sentido de comunicação e depositam todas as suas fichas nos argumentos jurídicos. Exato. E eu costumo dizer que os tempos dos tribunais são diferentes dos tempos da opinião pública. E, portanto, esse trabalho, que não é só trabalho de comunicação e não é só de jurídico, ele precisa ser integrado. Exato. E muitas vezes a gente vê uma solução que aparentemente ficou boa, mas ficou ruim lá no final, né? Veja assim só a questão das vinícolas, né? Só trazendo um exemplo. Sim. Eu acho que teve uma demora na tomada de decisão e na manifestação. Na comunicação. E não houve uma integração entre todos. Cada um dizia de alguma forma. E não estou entrando no mérito, porque acho que realmente eu que conheço a Serra, conheço aquelas prefeituras, eu sei do trabalho sério, eu sei que foi um problema pontual, que não tem nada a ver com a tradição do bem acolher do gaúcho, daquela região, que é uma região trabalhadora, que acolhe, que trabalha junto. Tenho total certeza disso. Mas acho que ficou muito tempo exposto e foram tomadas algumas decisões mais no âmbito das preocupações com o Ministério do Trabalho ou com a delegacia, e que tem que ser feitas, mas faltou uma integração, no meu ponto de vista. E que lá no final, eu acho que ficou, o termo de ajustamento e conduta, ficou severo diante da situação e que, é uma questão que foi atribuída, tomada, mas quem sabe, se as medidas fossem tomadas de uma forma integrada no início, esse momento não chegasse a um momento até pior para todos eles, né? Que tiveram, resolveram uma questão de imagem, mas tiveram um custo. E esse custo é uma reparação. Como se trabalha essa reparação? Então, eu acho que tem que entender que a comunicação, ela exerce um papel
fundamental. Não é algo assim, depois que a gente decide, vão pedir para eles avisarem. Não, ela tem que estar, ela é decisora. Protagonista. Ela tem que estar na tomada de decisão. Ela é protagonista. A Soraya trouxe o case das vinícolas, mas eu lembrei de um outro um pouco mais antigo, que foi o acidente da TAM. Aquele voo que sai de Porto Alegre, né? Sim, dia 7 de julho. Isso. Eu lembro que, inclusive, esse acidente ele foi objeto de estudo em várias teses e monografias e dissertações. Por conta dessa demora. Teve um documentário, inclusive, né? Recente, né? Teve um documentário eu assisti também. Nessa demora da empresa, da TAM, no caso, de divulgar, por exemplo, a lista de vítimas, o contato com as famílias demorou muito, enfim. E claro que a gente está falando de 2007, né? 2007, Pan-Americano, 2007. Então, quase 20 anos depois, se aprende muito, né? A gente não tem dúvida disso. Mas eu queria pegar tanto esses ganchos que vocês trouxeram, quanto esses exemplos, para perguntar o seguinte. O silêncio, ele é válido ou hoje ele é sempre interpretado como omissão? Olha o silêncio dessa mesa. Por favor. O silêncio dessa mesa responde a pergunta. O silêncio é um risco bem grande. Bem grande. Bem grande. Né? Eu entendo assim, o silêncio, ele não pode durar muito. E o silêncio dá margem para a bola de neve girar. E para gerar ruído, coletivo, né? Para gerar ruído, para as pessoas falarem. Então, no momento que tu te posiciona e traz informação, ou pelo menos preocupação, desde o início do processo de crise, tu consegue segurar mais, né, as informações, essa bola de neve girar. Então, o silêncio ele é muito perigoso. Eu não indico o silêncio, né? O que eu disse antes, assim, a gente pode não ter as informações, mas a gente pode dizer que a gente está buscando. Não é um silêncio. É uma informação que controla ali a condução, a gestão. Só ganha tempo para que ganha tempo, né? E esse tempo é valiosíssimo no processo de crise, porque a cada minuto, né, as companhias aéreas têm procedimentos a cada 10 minutos, a cada minuto. Então, assim, tudo é cronometrado no processo de crise. E as companhias aéreas, tu deu o caso da TAM, hoje são referência, até por uma questão legal, obviamente, mas nesse processo de gestão de crise, né? E a gente tem muito a aprender com isso, assim, para as outras frentes, assim. Então, assim, o silêncio, ele é muito arriscado. Eu nunca indico, eu acho que algo tem que ser dito. A gente tem, daí entra a empatia, né? A gente tem, na hora que se colocar no lugar ali, aconteceu alguma coisa, nós estamos buscando. Ou criar a forma, quando já se tem as informações completas, organizar a narrativa e o fluxo disso ao longo do processo de gerenciar essa situação. Porque tudo isso vai depender também de em que momento isso estoura, né? Porque com todas as ferramentas que se tem de monitoramento, né, de acompanhamento, enfim, essa relação de confiança entre cliente e assessoria, né, dá para ir sentindo em alguns casos. Precisa ser se sentir. Dá para ir monitorando e assim, dá para criar esse, como eu falei no início, aquele plano de contingência. Mas tem momentos que eu acho não dá, né? o seguinte, né, Márcia? Eu acho que é fundamental o equilíbrio. A busca deste equilíbrio, né? Como a Mariana disse, estamos tratando. Porque, às vezes, as pessoas confundem essa situação de silêncio e dar essa segurada. Descaso. E já saem falando coisas sem ter a informação responsável. E o que eu digo da informação responsável? Tudo que a gente faz, a gente está lidando com gente. De uma forma ou outra, nós estamos lidando com pessoas. Tem uma responsabilidade, tem um cuidado. Talvez, e aí é o equilíbrio, no caso lá do acidente da TAM, tinha todas as companhias, até antes do acidente, todas têm o seu plano de risco, todas elas têm de alguma forma o que a gente faz, de uma forma protocolar, enfim. Mas, evidentemente, no momento do pânico, tem que ter um processo. A questão da TAM, ela não foi somente a TAM. Nós vínhamos de crises
Na né? aviação como da um todo. aviação como um todo, formação da ANAC, lembra daquela questão da diretora, né, da ANAC. Da diretora, e a gente teve também o acidente anterior da Gol, que foi com o Legacy, a greve, né, que acontecia pelo pessoal dos controladores. Então, ali foi um epicentro de tudo isso. E aí, as decisões que tem que, de alguma forma, conversarem com política, com institucional, com relações governamentais, daqui um pouco tem alguém que se atrapalha. E aí segura. E aí... Só que está lidando com gente, né, Mariana? Exato. E aí, as pessoas que têm uma imprensa, que é uma imprensa completamente exigente, qualificada como a imprensa gaúcha, que bom que temos, elas vão buscar os nomes, e aí sai a lista antes da companhia. Olha que horror. E aí é um acúmulo de outras coisas que começa a se atrapalhar, leva as pessoas para lá, tem acesso, não tem acesso. E aí todo mundo fala sempre nessas horas, fala mal dos políticos. Mas a gente teve políticos muito decentes no tratar com pessoas. Eu quero aqui falar no caso do Serra. O Serra conseguiu lá que as famílias tivessem acesso a toda aquela questão que era... pudessem conviver ali junto com o pessoal qualificado, que estava vendo a questão dos corpos e tudo mais. Aquilo foi um alento para as famílias. A governadora Ieda, que era governadora aqui no Rio Grande do Sul, ela sugeriu para as famílias que tivessem uma associação para concluir o caso, para tocar o caso. Essas coisas ninguém fala, mas foram 2 governantes que tiveram uma empatia que a companhia, naquele momento, não conseguiu traduzir. Sim. Talvez ela tomasse medida, mas ela não estava se comunicando da forma adequada. Então, essas coisas, juntando... Isso fez uma diferença para a vida da família ter uma associação sugerida pela Ieda. Claro. Fez uma diferença que as pessoas tivessem aquele convívio, naquele momento de dor lá que o Serra disse. Então, são coisas que elas fazem um sentido depois, no momento histórico de tudo isso. E a gente aprende. Tudo isso é um aprendizado. A crise, inclusive, assim, existem, como a Mari falou, né, existem níveis de crise e existem também o que atinge, né? Então, assim, quando a gente está falando da TAM, quando a gente está falando das vinícolas, quando a gente fala da Botkiss, por exemplo, a gente está falando de vidas. Vidas. Né? A gente está falando, como vocês falaram desde o início, a comunicação lida 100% do tempo com pessoas. E ainda que você tenha marcas, né, no caso da comunicação corporativa. Mas, assim, o nível dessa crise, quando ela atinge diretamente vidas, ela é mais delicada ainda de se gerir, né? E eu digo o seguinte, né? Até acho que eu escrevi isso no meu livro, né? A gente lida com dores. Dores. Olha, e dor cada um sente de um jeito. É verdade. Mas a gente tratar dores é um momento de empatia, de entender, se colocar no lugar no outro, mas também de orientar de uma forma muito profissional. Eu tenho certeza que a Mariana já vivenciou momentos que está todo mundo dizendo um caminho e a gente está apontando o outro. E apontando o outro, com segurança de apontar o outro, para o bem daquela construção. Mas há uma unanimidade que às vezes todo mundo está falando. Quem é o todo mundo? É quase como dizer assim, ó, olha... Particularmente, eu faria assim, mas profissionalmente. Tem um meme não, tem uma, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas tem uma menina ótima, uma mulher ótima nas redes sociais. Não sei se vocês já viram que ela aparece como sendo assessora de imprensa de algo ou alguém, né? Principalmente de políticos. Gente, é engraçadíssimo, porque ela fala, às vezes ela fala assim, não, particularmente, eu acho que tu arrasou, mas não pode fazer assim, não pega mal. Gente, ela é maravilhosa. Eu vi. Eu ia falar, Mari. Não, o desafio é conseguir lidar com essa necessidade que se tem de atender, de cuidar das pessoas, com manter o negócio. Né? Então, assim, por isso é uma balança e precisa ter profissionais olhando para todas essas frentes. A questão do comitê, que a Soraya disse, não pode ser um modelo assembleia, né, assemblear. Não, um comitê deve ter em torno
no máximo 15 pessoas, 12, 15 pessoas. As pessoas me dizem, quantas pessoas pode ter num comitê? No máximo, porque não é A gente pode ter 3, se forem essas as pessoas importantes. Se for essas pessoas, só que precisa ter pessoas habilitadas para olhar para todas as frentes necessárias nesse processo, né? E aí a gente trata de pessoas, tem psicólogos, a gente trata da questão legal com advogados, a gente trata da comunicação e da reputação, né, com profissionais de comunicação. E aí outras áreas técnicas, quando a gente traz questões ambientais, é fundamental ter um técnico, né, do meio ambiente. Então, vai depender da crise, obviamente, do tema. Não tem uma receita. A gente tem orientações para lidar com a crise. Agora, sugestões, orientações. E a gente está aprendendo todos os dias. É assim, cada situação traz um aprendizado, né? E cada momento, seja ele o problema só ou a crise estabelecida, precisam abrir o teu olhar para caso haja outros riscos. Então, assim, tu pensar, mapear vulnerabilidades, né? Entender, assim, quais são as minhas vulnerabilidades dentro dessa organização, o que pode acontecer, né? Isso é fundamental. Então, acho que esse processo todo, ele envolve muitas pessoas. Isso eu acho interessantíssimo que vocês trouxeram, porque vocês estão... Me corrijam se eu estiver errada, mas o que vocês estão trazendo é que a gestão de crise, ela é um processo multidisciplinar. Né? E é esse o gancho que eu queria trazer para a minha próxima pergunta, que é assim, é preciso equilibrar a transparência com a responsabilidade, seja ela jurídica, técnica ou até mesmo emocional, né? Vocês trouxeram, tem que trazer um ambientalista para essa crise, tem que trazer o advogado, tem que trazer o psicólogo. Então, é um momento multidisciplinar, mas como que se equilibra essa transparência, essa agilidade que é necessário, né? Que vocês já disseram que o silêncio dificilmente é uma opção, com essas questões mais técnicas, né? A comunicação em excesso, ela gera risco para o jurídico. O jurídico travado gera risco para a reputação. Nossa. Então, é importante, é fundamental isso, né? Tu conseguir conciliar e o jurídico entender a necessidade que a comunicação tem de falar algo, né? Pode não falar tudo naquele momento, mas precisa ter consistência. Se não tiver consistência, não convence, não estabelece confiança, e aí não mostra, mostra quase que um descaso naquela situação. E a empresa que está, a organização que está vivenciando uma crise, ela precisa mostrar preocupação genuína, né? Ela precisa se envolver de forma e transmitir isso, porque a comunicação nesse processo, como a gente falou antes, ela é a protagonista, porque tu precisa gerar percepção positiva naquele momento, né? Tu gera percepção através da comunicação. Só que esta percepção gerada através da comunicação, ela precisa ser verdadeira, porque senão ela não convence. Então, ela precisa ter consistência. Propósito, né? Propósito, tá alinhada à cultura organizacional. Eu acho que é algo importante, assim, uma empresa que tem uma cultura forte, ela precisa se preocupar com crise. Precisa estar na agenda das lideranças a crise, né? Então, conciliar a transparência com esse equilíbrio com a questão legal, técnica, né? No geral. Ela é o grande desafio no processo quando ele está sendo gerenciado, né? E ela vai ser responsável pelo resultado que se vai Ela vai ser decisiva. Ela vai ser decisiva no impacto que vai gerar na reputação, né? Para poder reverter depois ou não, né? A gente sempre coloca assim, né, que tem a crise e tem o pós-crise, né? E antes da crise, e que a Mariana trouxe muito bem aqui, esse trabalho de reputação, ele precisa ser feito. Então, toda empresa vai ter uma crise de menor, médio ou grande porte. Todos uma questão de tempo. A gente diz que tem 2 tipos de empresa, as que já passaram e as que vão passar. Exato. Isso é algo que não pode fugir em relação a essa realidade. Então, eu acho, agora a gente tem um produto que a gente desenvolve muito, que às vezes a empresa não tem nenhuma assessoria montada, ainda
há um trabalho ainda de cultura, né, organizacional, cultura de comunicação ainda em curso, mas muitas precisam de um plano de blindagem para ver as suas vulnerabilidades, para saber como agir. Conforme o tipo de empresa, às vezes indústria, a gente faz um plano de blindagem que coloca assim no detalhe da ação, né? Claro que ali é para colocar o esparadrapo quando está sangrando. Depois tem que chamar os especialistas. Para costurar. Para costurar. Isso faz parte, mas esse manuseio e essa, digamos assim, essa convicção dessa necessidade já é um primeiro passo, né? E tem uma questão assim, né, Mariana, que há um repertório já que a gente já estabeleceu de conhecimento, uma cancha. E essa cancha, ela vai fazer efeito quando o outro lado realmente tiver confiança. Não dá para o próprio cliente nos boicotar, boicotar de informação. Isso eu falo com eles até o momento, porque às vezes eles se confundem que a gente está do lado deles trabalhando, mas trabalhando pela verdade, né? Porque, como eu disse antes de começar o programa, a gente estava conversando numa gestão de crise que a gente está tocando com a Mariana, eu disse assim, olha, é o nosso CPF. Quando tu bota a cara ali, é o nosso CPF. Eu só faço gestão de crise naquilo que eu tenho convicção de que eu posso ir até o fim com segurança. Não vou fazer alguma coisa que é ilícita para... Isso não é porta de cadeia, né? Crise é um trabalho sério, né? Que a gente está estabelecendo, porque uma crise gera um desconforto social, é ruim para a sociedade, é ruim para o entorno, traz um desequilíbrio. Isso mexe de uma forma irresponsável, como a gente vê gente aí que acha que sabe de tudo, né? E tece comentários como se fosse assim, né, a mãe do Gadanha. Irresponsáveis. Aquilo vai gerar para uma empresa desemprego, é uma família que vai perder o seu ganha-pão, né? É uma cidade que vai ter um transtorno. Olha o impacto que isso traz. Então a gente tem que ter mais responsabilidade, a gente tem que fazer realmente a narrativa correta, trazer as pessoas para a construção, conciliar, sabe? Abrir caminhos, abrir oportunidades, mas há um seleto grupo de irresponsáveis, né? E que a gente tem que trabalhar, mostrar, e por isso a oportunidade da gente, com programas como esse do Coletiva, que a gente fala, bota o dedo na ferida para tentar buscar, olha, pense antes de falar. Claro. Por isso, vocês trouxeram aqui uma frase desde o início da nossa conversa, que gestão de crise, ela está diretamente ligada à reputação, né? Há um trabalho de reputação. E a Soraya nos falou agora uma frase que é o que eu quero, a pergunta, para a gente ir se encaminhando para o final, infelizmente, mas assim, existe a crise e o pós-crise. E é dessa pós-crise que eu quero entender. Depois que essa crise passa, ela deixou ensinamentos, mas ela deixou cicatrizes, ela deixou um rescaldo aí que pode ser pólvora para uma crise nova, pode ser uma dor maior, enfim, pode ser uma série de coisas. O que fazer? Como que se reconstrói uma confiança? Como se reconstrói uma reputação pós-crise? Eu acho assim, né? Eu costumo dizer que há crises que de um limão a gente faz um morrito. Nem é limonada, é um morrito. Que realmente se reverte, se mostra, se tem uma narrativa que consolida aquilo que a gente acreditava desde o início. Que maravilha. Há outras que deixam cicatrizes e quando chove, dói. Que você tem que saber manter, como trabalhar isso. E viver, seguir em frente. Porque também tem um ensinamento pessoal. A pessoa não pode se abater e não saio de casa e entro em depressão, por isso até a questão de tratamentos, né? É muito importante esse papel dos psicólogos, da saúde mental, porque não é fácil. Tem momentos que a execração pública, né? O que se faz com as pessoas... O cancelamento é muito severo, né? Então tem que ter esse cuidado. Mas a gente chama do pós-crise, que é essa manutenção, né, Mariana? Que é quais os cuidados que sempre a empresa tem que ter. E outra coisa, eu quando estou no meio de uma crise, eu já começo a dizer, ok, isso aconteceu,
há um pedido de desculpas, há um aprendizado, há uma situação diferente, mas eu quero saber o que tu vai fazer a partir daqui. Quais vão ser as medidas para a gente dizer que a gente aprendeu, que a gente está revertendo esse caso e que a gente está crescendo com isso e melhorando. Nós tivemos uma crise aqui que a gente foi chamada, depois do ocorrido, com o Carrefour, que foi uma crise severa, né? E nós acompanhamos as medidas que a empresa tomou verdadeiramente. Sim. Entendeu? E ela está e continua e tem um propósito organizacional para isso. Enfrentou, fez não só o termo de ajustamento e conduta, mas também olhou para dentro. Claro. Né? Então, esse olhar para dentro. Novos processos. Que é e tem que ter para além do discurso. Né? Para além do discurso. Exato. Eu acho que toda crise precisa, para além da narrativa, atitude. E mostrar essa atitude. Exatamente. Ela precisa ser feita, precisa ser mostrada e precisa ter manutenção. Não adianta fazer pós-crise e esperar que... A gente fala do colchão da reputação, né? Então, quando tu tem um impacto, vai depender do teu colchão, se ele vai bater no chão ou vai amortecer. Então, nesse processo, depois que a crise termina, tu tem que avaliar que situações vão fazer com que, de fato, eu mostre a minha preocupação em não repetir essa crise. Porque, sim, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar nessas situações. Porque a gente está lidando com pessoas. Porque a gente está lidando com pessoas, porque a gente tem hoje, todo mundo tem um canhão na mão, que é um celular, que a partir dali dissemina muito rapidamente as informações. As coisas... né, se propagam e escalam numa velocidade muito, muito grande, assim, e as pessoas estão mais ansiosas também. Muito ansiosas. Muito, né? gente, então, muito. O fato ali de ter a possibilidade de criticar, parece que aquilo serve como uma válvula, né? Então, todo mundo bota o que quer, sem filtro nenhum, e é o cancelamento que tu falou. Então, tudo isso precisa ser pensado, mas quando ela termina, bom, o que a gente vai fazer para que isso não se repita e o que eu vou fazer para melhorar, para aprimorar processos, né, e para evitar novos problemas que possam surgir. Até porque a gente está falando, né, às vezes, de algumas crises. Por exemplo, a senhora trouxe o Carrefour. Agora eu lembrei do caso do Bragantino agora, né, do time de futebol, com o jogador que criticou não a atuação da juíza, né, mas o fato de ser uma mulher apitando um jogo. Claro, é diferente da TAM, da Kiss, enfim, que é um conglomerado de falhas e equívocos, né? Mas a gente lida com pessoas, né? E assim como no Carrefour, né, teve a questão com pessoas, o Bragantino com pessoa. Esse raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar, porque são pessoas. Exato. Mas é por ainda isso... que estejam ali representando um CNPJ. Exato. Tem uma situação que eu acho que é bem importante assim, colocar. Quando a gente está falando aqui, Mariana, sobre um trabalho de reputação, nesse trabalho de reputação que tem que ser recorrente, anterior, né? A maravilha seria se todas as empresas tivessem essa visão preventiva desse trabalho de reputação. Nesse trabalho de reputação estruturado, nós estamos estabelecendo também os nossos embaixadores. Quando as pessoas defendem uma marca, né? Que elas vão até de uma forma orgânica, é porque esse trabalho reputacional já foi feito. Porque há um senso crítico ao receber aquela inundação de falando mal da marca, assim, mas para aí, eles já fizeram alguma coisa, eles já têm isso, eles já cuidam do meio ambiente, eles já... Enfim, então, estruturar esses embaixadores, né, estruturar esse trabalho reputacional para que a gente tenha embaixadores é uma meta importante, consistente de qualquer marca. Bom, a gente infelizmente está se encaminhando para o final, mas eu queria, para a gente finalizar, eu queria que vocês compartilhassem com a gente uma crise que vocês gerenciaram e que trouxe severos ensinamentos. Assim, todas elas, certamente. Sim. Todas elas, certamente. Eu não gosto de detalhar especificamente uma crise que eu tenha gerenciado com o cliente, mas eu trago aqui uma crise que foi a enchente, que deixou ensinamentos. E esse nem vou falar de pandemia, porque pandemia foi algo que todo mundo viveu, mas que não estava previsto em plano de contingência. Não. Eu queria saber se alguém, né, conseguiu pensar em pandemia e ter isso em plano. Não estava, mas enfim, eu vou falar da enchente, porque eu acho
que a enchente nos trouxe um aprendizado coletivo e muito importante quando a gente fala de gestão de crise, né? Porque eu já vivi muito chegar em reuniões, ter situações, nós vamos trabalhar reputação, vamos trabalhar comunicação, ações de comunicação, de relacionamento, e quando a gente traz esse tema, né, mas o que, eu digo assim, o que pode dar errado, para ser mais direto, né? A gente também tem que pensar no que pode dar errado, porque a gente já viveu muitos problemas e teve que resolver, né? Crises ou problemas. Então, quando a gente pensa, a enchente trouxe isso de uma forma muito intensa para o gaúcho, que tinha muita resistência a falar de crise. Porque não teve quem não vivenciou crise, ou na sua própria vida, ou ajudando alguém, ou com seus colaboradores, com seus colegas, com seus familiares, amigos, enfim. Todo mundo parou e fez algo naquele processo. Então, mostra que todo mundo pode se mobilizar quando há uma necessidade de se mobilizar, né? E isso precisa estar introjetado na cabeça de quem lidera, porque em qualquer circunstância pode gerar crise. E a gente tem muitas crises que acontecem. Hoje, vamos falar de ataque cibernético, LGPD, dados, vazamento de dados. Todo dia a gente vê algo. Internet, críticas, né, que escalam, enfim. A gente tem assédio é outro tema recorrente, sim, assim. Sim. Então, a gente tem muitos temas que são trabalhados, mas eu acho que a enchente para nós, e daí gaúchos, foi importante nesse olhar, nesse acordar. Olha, preciso pensar. Pode acontecer algo que a gente não prevê, então vamos pelo menos trabalhar o que a gente pode prever. Eu acho que tá aí uma outra diferença, assim, porque eu sempre falo, já falei muitas vezes, inclusive no Fala Mercado, que a pandemia, ela se arrastou, né? Sim. Ela nos matou aos poucos, ela foi nos desgastando. Foram 2 anos, a gente paga até hoje, são 2 anos. Consequências extremamente impactantes. A enchente, ela veio para nós gaúchos, como um soco no estômago. Exato. Porque ninguém... E aí eu acho que tem a outra diferença entre as duas, é que assim, a pandemia tinha sinais, né? Estava ali, estava acompanhando. Teve uma sucessão de erros, de políticas públicas, enfim, mas assim, os sinais estavam ali, que ela podia aumentar, ela podia... A enchente não avisou ninguém que ia chegar. Quer dizer, né, vamos lá, tinham lá estudos, tinham lá pesquisas. Enfim, era previsível. Era previsível, e é isso que eu acho importante de reforçar, Mari, porque assim... Tudo pode gerar uma crise. Pode dar errado. E a enchente veio para mostrar isso. Para ser avassaladora na vida das pessoas. Em um mês, a gente viveu coisas inimagináveis. Eu usava muito naquela época a palavra... Gente, é surreal o que a gente está vivendo. É surreal. Depois de ter vivido uma pandemia, a gente viveu uma enchente. Eu tive a oportunidade de falar para uma turma de Goiânia, participar de uma aula sobre esse tema da enchente, sobre a crise, mostrar para fora do estado. Porque uma coisa é a percepção nossa com relação a essa crise. Outra coisa é o país inteiro. Todas as conversas fora de Rio Grande do Sul que eu tive a perguntar... Não tem ideia. E eu ouvi questionamentos do tipo, mas vocês não aceitavam ajuda? Eu ouvi isso, assim, vocês não aceitavam ajuda, mas não numa intenção negativa, entende? Por não entender que nós estávamos fechados, ilhados, não tinha como entrar. Sabe, né? que E aí depois que, só para concluir, depois que isso se fala, o olhar e a percepção que os outros têm é completamente diferente. Isso mostra como a gente precisa dizer o que está acontecendo de uma forma clara, objetiva, né? E aí falamos de comunicação de novo. Ontem mesmo, na verdade, eu estava assistindo os jornais, enfim, e tá tendo enchente, né? Agora mesmo em Juiz de Fora. E, enfim, com consequências bem catastróficas, assim. E toda vez que eu via algo sobre isso, eu dizia... a conversa, inclusive, com quem estava assistindo era: eu sei que dor é essa. Deixa eu te contar uma coisa que eu lancei um livro recentemente, né, Gerindo Crises, Construindo Reputação. E nesses contatos, converso com muitas pessoas e dei um livro para o prefeito
Sebastião Mello. Ele me ligou um mês depois, dizendo que ele já estava no meio do livro, que estava gostando muito, enfim. E aí ele me disse o seguinte: Soraya, eu me vi lendo o livro uma situação que eu vivenciei que foi muito dura, que era a tomada de decisão da questão da passarela. Porque em todo momento a cidade não era inacessível e nós estávamos com uma questão de alimentação, de várias questões. Sim, o corredor humanitário ali E aí eu tinha alguns técnicos, engenheiros me falando de todos os riscos, do momento que tinha que ser feito. Eu não estava conseguindo dormir e aí um dia eu disse, vai ser hoje e vai ser de madrugada e nós vamos fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Nesses momentos a gente precisa, porque a gente está falando de crise, mas a gente precisa de líderes. Exato. Tomada de decisão, gente. Liderança faz toda a diferença. Uma liderança responsável, que avalia riscos, mitiga, que tem o apoio nosso, né, de gestores de crise, que tem apoios técnicos, enfim. Mas a liderança, nós vivemos uma carência. Uma carência de líderes, seja na política, seja na área empresarial, seja na área institucional. Olha, se fizesse um cursinho para líderes, é uma liderança de verdade, não é a liderança que quer lacrar na rede social, não é a liderança que quer dar bem na foto com todo mundo, é o líder de verdade, que aguenta a dor, que conversa com as pessoas, que sente o impacto, que toma a decisão. Correto. Então, eu teria vários cases aqui para contar. Um deles eu gosto muito de falar do Estaleiro Rio Grande, porque teve o polo naval e a gente chegou lá em 2018, quando eles estavam na iminência de ser decretada uma falência. Nós conseguimos fazer uma grande mobilização na opinião pública. Foi conseguida a possibilidade de eles terem a Assembleia Geral de Credores e, por fim, o plano de recuperação judicial. E aí foram longos anos com outras iniciativas muito menores e nós fazendo um trabalho de reputação. Cada novo navio que tinha um reparo, cada situação pequena, a gente dava uma grandeza para aquilo, a gente dava transparência e foi ampliando esse estoque de boa vontade até que participaram de editais e estão agora, em menos de um ano, 2 assinaturas de contrato para fabricação de navios. Não vai ter mais os 12 mil empregos, mas a gente está falando no pico mais de 4 mil empregos lá. Isso é uma vitória para a cidade, para a região, para o estado, para o país e para a gente que acreditou e para eles que acreditaram, né? Então eu gosto muito de contar esse case do Estaleiro, porque é também uma história de contar que as coisas têm o seu tempo, tem a sua maturação. Mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito, o que é certo, né? Então, o que é certo, essa possibilidade que a gente tem aqui, e como disse muito bem a Mariana, não só ter atitude, mas promovê-la, divulgá-la. Não adianta, né? Se os outros se não gera percepção, ela é importante, fundamental, mas ela não forma reputação. Exatamente. Às vezes não importa ser e sim parecer ser, né? Exato. Ou como diz, eu tenho uma frase também que sempre brinco com a história do jornalismo e da propaganda, né? Que são as 2 áreas que a gente transita com mais intensidade do que as outras da indústria criativa, que na propaganda existe uma frase que diz, importa mais a versão do que o fato, né? Então importa muito mais aquilo que tu vai comunicar do que... E eu, no início, quando eu ouvi essa frase, eu ficava muito incomodada, né? Porque às vezes, jornalista, vou mudar o mundo, tudo pela verdade. Mas o que a gente tá falando é isso, né? Que recorte tu vai dar, que versão tu vai dar, que história tu vai contar. Na Critério, a gente costuma falar do triângulo da reputação. Quem você realmente é, quem você diz que é, e quem as pessoas percebem quem você é. Aí, então, achar essa harmonia é o desafio. Perfeito. Exato. Gente, muitíssimo obrigada. Adorei. Eu gosto muito de alguns episódios que são mais didáticos, né? Que é isso, é a gente poder ir devagarinho. O Fala Mercado é para isso, esse espaço é para isso. Devagarinho a gente vai conseguindo evangelizar o nosso público e mostrar assuntos tão relevantes dentro da nossa comunicação. Muito. Então, muito obrigada pela presença, pela companhia, pelos compartilhamentos aqui, por todas as nossas experiências trocadas. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre bom estar aqui coletiva, estar aqui com a Mariana, uma excelente profissional que a gente acompanha. O teu trabalho, Márcia, é muito importante para
para as pessoas, né, captarem isso e fazerem a diferença. Muito obrigada. Obrigada também, Márcia. Obrigada, Soraya, pela parceria. A gente está aprendendo sempre junto, né? Acho que é fundamental. E que sirva, eu acho que esse tema, ele precisa ganhar mais visibilidade. Precisamos falar. Precisamos falar de crise. Falar. Sim, falar de crise não atrai. Crise, não, falar de crise previne e faz com que o teu resultado, né, e a tua reputação seja ainda mais forte. Perfeito. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela companhia, pela audiência, sempre importante para o Coletiva.tv. Aí, esse é o momento que, segundo a produção, eu tiro a camiseta de jornalista, boto a camiseta de youtuber pra dizer: curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.